Galera, vamos ao nosso último bloco sobre crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, nesse bloco vamos terminar o estupro de vulnerável e nos atentar para mais algumas questões interessantes sobre esse título 6, crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, ainda no estupro de vulnerável que a gente tinha parado no encontro anterior, o que mais que a gente tem para falar sobre o estupro de vulnerável? Artigo 217-A do Código Penal. Pessoal, como vimos no bloco anterior, o estupro de vulnerável do 217-A, ele é um crime autônomo em relação ao estupro do 213. É um crime de execução livre. Professor, e esse estupro de vulnerável, ele é o quê mesmo? Pessoal, esse crime ocorre quando a gente tem conjunção carnal ou outro ato libidinoso com vulnerável, com pessoa vulnerável. Mas quais são as situações de vulnerabilidade? Isso é imprescindível, galera, para a gente entender o 217-A. Se o 217-A, crime autônomo de execução livre, significa ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa vulnerável, eu tenho que entender quais são as pessoas vulneráveis. Quando eu terei as situações de vulnerabilidade? Para que aí eu possa falar no 217-A. Pessoal, essas são as situações de vulnerabilidade. Veja, diz o 217-A que vulnerável é o menor de 14 anos. Vulnerável é o menor de 14 anos. Pessoal, quando eu falo nessa situação, essa vítima, menor de 14 anos, vulnerável, uma primeira observação que eu quero fazer é o seguinte, galera, o estupro é cometido contra alguém menor de 14 anos, pronto, já está configurado o estupro. Aqui não vai interessar para mim se esse menor de 14 anos pode consentir para o ato. Pouco importa a capacidade de consentimento desse menor de 14 anos. Pouco importa a sua capacidade de resistência. Nada interessa aqui, pessoal. Nada interessa aqui. Não me interessa se esse menor de 14 anos, repito, consentiu para o ato, se ele tinha capacidade para consentir, se ele tinha capacidade de resistir, isso não me interessa. A conduta ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso fez vítima uma pessoa menor de 14 anos, temos o crime. Simples assim. Simples assim. E a segunda observação é o seguinte: no dia em que a pessoa faz o 14º aniversário, no dia que ela fez 14 anos, ela deixa de ser vulnerável. Ela deixa de ser vulnerável. Por isso que é menor de 14 anos, não vulnerável. No dia que ele faz 14, ele deixa de ser vulnerável. E aí, ele não vai mais ser vítima desse crime. Estupro de vulnerável, não. Fez 14, não entra mais aqui, Aqui é menor de 14. Joia, pessoal? Beleza. Outra situação de vulnerabilidade que nós temos é a pessoa portadora, é o portador de enfermidade ou deficiência mental. E aqui, pessoal, tem que ter um cuidado interessante, um cuidado importante aqui. É vulnerável, imagina, sua prova fala assim, é vulnerável, portanto, sujeito a ser vítima de estupro de vulnerável, a pessoa, pelo simples fato de ter doença, de ter uma enfermidade ou deficiência mental. É isso, pessoal. Se a pessoa tem enfermidade ou deficiência mental, isso por si só já torna ela vulnerável? Cuidado, galera. Olha a observação que você vai anotar no seu caderno.
É vulnerável a pessoa portadora de enfermidade ou deficiência mental, desde que ela não tenha o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Então veja, pode acontecer da pessoa ser portadora de enfermidade ou deficiência mental, ok? Mas ela tem discernimento para praticar o ato sexual. Se ela tem discernimento, vulnerável ela não é. Ela poderá ser vítima do 213. Do 217A não, pessoal. Do 217A não. Aqui a vítima do estupro de vulnerável é o vulnerável. Quem que é o vulnerável aqui? É o portador de enfermidade ou deficiência mental que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Se ele tem o necessário discernimento para a prática do ato, apesar dessa enfermidade ou deficiência mental, ele tem o discernimento, ele não vai ser vítima do estupro de vulnerável. Não vai ser vítima do 217A, poderá ser vítima do 213. Joia? Tranquilo? Beleza. E, pessoal, mais um vulnerável que nós temos é a pessoa sem capacidade de resistência. A gente chegou a mencionar isso aqui, lembra? Em blocos anteriores, a gente chegou a mencionar isso aqui. Quando eu explicava a violação sexual mediante fraude. Eu falei, olha, na violação sexual mediante fraude, 215, em nenhum momento a pessoa perde a sua capacidade de resistência. Porque se ela perde a capacidade de resistência, o crime já é estupro de vulnerável. Aí, um dos vulneráveis é esse, a pessoa sem capacidade de resistência. Foi aquele exemplo que eu dei, né? Fulano quer ter conjunção carnal com a vítima. O que ele faz? Dá boa noite Cinderela para ela. Ela toma, desmaia. E ele vai e mantém conjunção carnal com ela. Essa vítima é vulnerável. É uma pessoa sem capacidade de resistência. Joia, pessoal? Tranquilo? E o estupro de vulnerável é crime hediondo? Pessoal, sem a menor dúvida, né? Sem a menor dúvida. Anota aí. O estupro de vulnerável é hediondo? Sim, com certeza. Sempre hediondo. Sempre. Igual 213. Estupro do 213, estupro de vulnerável do 217A são crimes hediondos. Lembra que a violação sexual mediante fraude não é. Não é. O estupro de vulnerável é sim hediondo. Pessoal, outro cuidado interessante aqui, ó. Outro detalhe interessante que você tem que prestar atenção é esse aqui. Prevalece que a vulnerabilidade, ela é absoluta. Olha isso, pessoal. Anota isso. Prevalece que a vulnerabilidade, que a situação de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Ela é absoluta. Professor, me explica isso. Como assim? Galera, imagina um exemplo, ó. Um rapaz de 19 anos tem uma namorada de 13 anos. Veja, eles namoram. A família apoia o namoro. E eles têm relação sexual. Relação sexual consentida. Consentida. Eu te pergunto, num caso como esse, teremos o crime de estupro de vulnerável? Veja que no meu exemplo, a menina, né, do relacionamento, ela é menor de 14 anos, ela tem 13. O namorado de 19 mantém com ela relação sexual, ela tem 13, ela é menor de 14. Vai ter crime de estupro de vulnerável? Professor, mas não é possível que vai ter crime. Você falou que a família é consente, é namoro, a relação é consentida. Vai ter crime, pessoal? Vai ter crime. Grava isso. É por isso que eu disse. Prevalece que a vulnerabilidade é o quê, pessoal? Absoluta. Absoluta.
ela tem menos de 14, não tem 13, ainda que a relação sexual seja consentida, no contexto de namoro e tudo mais, o crime do 217A estará configurado, pessoal. É a posição que prevalece. Tem divergência, mas é a posição que prevalece. E se prevalece, é a que vai cair na sua prova. Tanto prevalece essa posição que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem uma súmula nesse sentido. Uma súmula que se aplica para esse exemplo que eu acabei de dar. O que diz o STJ na súmula 593? O STJ fala, olha, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável na conjunção carnal ou ato libidinoso contra pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento dela, sendo irrelevante se existe relacionamento amoroso com a gente, é irrelevante eventual experiência sexual anterior dessa vítima, nada disso interessa, pessoal. Ela tem menos de 14? Estupro de vulnerável é a posição que prevalece. Súmula 593 do STJ. Anota essa súmula que ela vai cair na sua prova, com certeza. Joia? O que mais, pessoal? Veja, o estupro de vulnerável ele tem uma particularidade. Eu até aqui falei para vocês, né, de todos os crimes sexuais que eu falei, são crimes bicomuns, lembra? Eu falei em todos isso. É comum no sujeito ativo, comum no sujeito passivo. O estupro de vulnerável tem uma particularidade. O estupro de vulnerável ele é comum no sujeito ativo só. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar estupro de vulnerável. Qualquer pessoa pode praticar. Então é comum no sujeito ativo. Olha o detalhe. Quanto ao sujeito passivo, porém, o estupro de vulnerável é crime próprio, galera. Próprio. Por que crime próprio? Porque significa o seguinte, qualquer pessoa pode ser vítima de estupro de vulnerável? Não, não é qualquer pessoa. Então não é crime comum no sujeito passivo. No sujeito passivo é crime próprio. Por quê? Porque a vítima, se exige que a vítima tenha uma qualidade especial. Que é o quê? Ser vulnerável. Ser vulnerável. Quem pode ser vítima de estupro de vulnerável? Só as pessoas vulneráveis, não é qualquer pessoa. Só as pessoas vulneráveis. Então, se eu tenho que ter uma qualidade especial da vítima, do sujeito passivo, que no caso é ser vulnerável, o crime no sujeito passivo é crime próprio, galera. Próprio, tá? Então, cuidado com isso na sua prova. Como já tínhamos dito, o estupro de vulnerável, ele é um crime de execução livre. Quando você analisa a conduta do estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ou com pessoa portadora de deficiência mental, que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, pessoa sem capacidade de resistência. Quando a gente analisa essa conduta, a gente percebe isso, o crime de execução livre. Ou seja, o estupro de vulnerável ele pode ser praticado mediante violência, mediante grave ameaça, mediante fraude, ainda que haja consentimento da vítima. Então, olha a pluralidade de formas que esse crime pode ocorrer. Tá? Galera, e também, veja, não resta a menor dúvida que é um crime punido a título de dolo. É um crime punido a título de dolo, sem a menor dúvida. Dolo. E grava o seguinte, para que eu tenha estupro de vulnerável, anota isso, pessoal, anota isso. Para que eu tenha estupro de vulnerável, para que eu possa ter estupro de vulnerável, o agente deve conhecer, ele deve ter ciência da situação de vulnerabilidade da vítima. Alguém só vai responder por estupro de vulnerável
se esse alguém que está praticando o crime tem conhecimento de que ele age contra vulnerável. Ele tem que ter esse conhecimento. Grava isso. Então, só vou ter o crime do estupro de vulnerável, 207A, se o agente sabe, ele conhece a situação, ele sabe que age em face de vulnerável. Aí eu vou ter o crime. Aí a pergunta que não quer calar é essa, né? Professor, mas esse aqui agora, ó. E se o agente desconhece a situação de vulnerabilidade da vítima? Quer ver um exemplo? Imagina o rapaz de 20 anos, vai para uma festa, conhece uma menina. A menina, ela tem uma forma física já de 18 anos. 18. Você olha para ela assim, você fala que ela tem 18. Na verdade, ela tem 13. Imagina, ela tem 13. Mas fisicamente ela parece ter 18. E os dois se conhecem naquela festa e mantêm conjunção carnal. Outros atos libidinosos. Esse rapaz, maior de idade, 20 anos, manteve relação sexual com a menina de 13, mas que ele achava que tinha 18. Tudo levava a crer que ela tinha 18. O jeito de conversar, a maturidade, a compleição física. Tá vendo que nesse caso, o rapaz, ele desconhece que essa menina é vulnerável. Ele não sabia disso, que ela tinha 13. Ele desconhece a situação de vulnerabilidade. Eu vou ter crime de estupro de vulnerável? Não, pessoal, não vou ter. Se o agente desconhece a situação de vulnerabilidade, anota. Não há o 217A. Não há 217A. Ok, professor, entendi. Então quer dizer que não vai ter crime? O fato vai ser atípico, é isso? Não vai ter crime, então. Eu não disse isso, pessoal. Veja, não vai ter estupro de vulnerável, mas poderá ter outro crime. Temos que analisar o caso concreto. Esse exemplo do rapaz que mantém conjunção carnal consentida com a menina de 13, que ele achava que tinha 18. Tudo levava a crer que tinha 18. Imagina, você já entendeu que ele não vai responder por estupro de vulnerável, não vai. Ele não sabia que agia contra vulnerável, não responde pelo 217A, não responde. Mas imagina que esse rapaz lá na hora se vale de violência ou grave ameaça para manter conjunção carnal. Que crime que eu vou ter? 213, o estupro. E se lá na hora o rapaz se vale de fraude para manter a conjunção carnal com a menina? Qual o crime? Violação sexual mediante fraude. Professor, e na situação que você deu a princípio? Eles mantêm conjunção carnal de forma consentida. Ele tem 20, ela tem 13. Ele nem sonha que ela tem 13, ele acha que ela tem 18. Eles têm conjunção carnal. Não teve violência e grave ameaça, então não é o 213. Não teve fraude, então não é o 215. Não teve nada, não teve violência, não teve grave ameaça, não teve fraude. Ele manteve essa conjunção carnal sem saber que a menina era vulnerável. O que nos resta? Aí sim, o fato vai ser atípico. Aí sim, o fato vai ser atípico. Não vai ter crime. Entendeu? Joia? Então é isso. Nessa situação que o agente desconhece a situação de vulnerabilidade, não temos 217A. Poderemos ter outros crimes, como 213, 215. Ou o fato será atípico. Não terá crime. Depende do caso concreto, como a gente expôs aqui. Joia? Beleza. Pessoal, o estupro de vulnerável, ele se consuma normal, você já sabe, com a prática efetiva do ato libidinoso contra o vulnerável. É um delito, portanto, material. Material. A tentativa é possível, professor? Sem dúvida. A tentativa é possível. Tem tentativa? Tem.
plenamente possível. Até porque é crime plurissubsistente. O estupro de vulnerável é crime plurissubsistente. Sua execução pode ser fracionada em vários atos. Então é crime que admite tentativa, com certeza. Professor, esse estupro de vulnerável do 217A tem qualificadoras? Tem. Tem circunstâncias, professor, em que a pena do 217A vai aumentar no mínimo e no máximo? Tem. Quais são as qualificadoras do estupro de vulnerável, galera? Abre o seu código. Elas estão nos parágrafos 3º e 4º do 217A. Parágrafos 3º e 4º do 217A. O que diz os parágrafos 3º e 4º do 217A? É dito assim, ó. Se da conduta, se do estupro de vulnerável, se dessa conduta de ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com vulnerável, se dessa conduta resulta lesão corporal grave ou se resulta a morte, aí eu tenho estupro de vulnerável qualificado. Se da conduta resulta lesão corporal grave, se resulta a morte. Lembrando que esses resultados qualificadores, lesão corporal grave e morte, têm que ser resultados culposos. Mais uma vez, eu estou diante de crimes préter-dolosos ou préter-intencionais. O agente age com dolo ao estuprar a pessoa vulnerável e culposamente acaba gerando nesse vulnerável, acaba praticando contra ele, culposamente, uma lesão grave, a morte. Assim, são as qualificadoras do estupro de vulnerável. Bem semelhante, né, com as qualificadoras do 213, lembra? Bem semelhante, é a mesma coisa. Joia? Joia. Pessoal, outro ponto fundamental da nossa matéria é agora falando de maneira geral. Veja, nesse momento eu encerrei estupro de vulnerável. Agora eu quero fazer anotações com você que diz a respeito ao título 6 inteiro da parte especial do Código Penal. Eu quero fazer observações com vocês que dizem respeito aos crimes contra a dignidade sexual em geral. Em geral. O que eu falar agora se aplica para todos os crimes que estudamos aqui. Pessoal, veja, grava o seguinte, a Lei 13.718 de 2018, já mencionei essa lei aqui, estou mencionando de novo. A Lei 13.718 de 2018, ela mudou o artigo 225 do Código Penal. Mudou. E facilitou a nossa vida, né? Facilitou a minha vida, a sua vida de concurseiro, facilitou. Por quê? A Lei 13.718 alterou o 225, e o que o 225 passa a dizer agora? Crimes contra a dignidade sexual são processados mediante ação penal pública incondicionada, pessoal. Incondicionada, pronto, facilitou, acabou. É isso. Com a Lei 13.718, qual é a ação penal para os crimes contra a dignidade sexual? Ação penal pública incondicionada. Pronto. Professor, cabe ação penal privada nos crimes sexuais? Galera, em regra não, né? Veja que o 225, o novo 225, fala que a ação penal é pública incondicionada, que é a grande regra do sistema. Então vai caber ação penal privada? Em regra não. Qual que é a exceção? Só vai caber ação privada nos crimes sexuais se subsidiária da pública. Lembra do processo penal? Você estuda isso lá. Então, crimes sexuais se processam mediante ação penal pública incondicionada. Só vai caber ação privada se for subsidiária da pública, substitutiva da pública. Essa ação penal privada subsidiária da pública é aquela que é uma garantia para o cidadão. Uma garantia do cidadão para o cidadão diante da inércia do Estado, né? O Ministério Público, no prazo legal que ele tem, não toma as providências cabíveis. Eu tenho uma inércia do Estado.
aí sim a vítima pode entrar com uma ação privada substitutiva, subsidiária da pública. Joia? Tranquilo, pessoal? Joia. E a última coisa que eu quero ver com vocês, ó. Abre o seu código lá no artigo 234A do Código Penal. Artigo 234A. Pessoal, esse artigo 234A também foi alterado pela Lei 13.718 de 2018. O que esse artigo fala? Ele fala assim, ó, os crimes do título 6, que são os crimes contra a dignidade sexual, todos eles terão a sua pena aumentada. Sua pena aumentada. De metade a 2/3. Se dos crimes contra a dignidade sexual resulta gravidez, pessoal. Anota esse detalhe. Anota aqui, eu estou no inciso 1 do 234A. Então, se dos crimes contra a dignidade sexual, em geral, resulta gravidez, a pena é aumentada de metade a 2/3. Professor, para incidir essa causa de aumento, a gravidez é só na vítima? É só quando a vítima é mulher? Não, pessoal. É quando resulta gravidez. Então, veja, o exemplo mais comum, né? Homem estupra mulher. Ela fica grávida. Vai incidir esse aumento? Claro. Olha o exemplo menos comum agora. Mulher estupra homem. E a mulher fica grávida. Claro, ela sempre vai ficar grávida, é a mulher, né? Mas veja que agora a mulher é o sujeito ativo. Ela que cometeu o crime. A mulher estuprou o homem e ficou grávida. Vai ter essa causa de aumento? Também, também. Porque essa mulher criminosa que cometeu o estupro no homem, o homem é a vítima, e ela ficou grávida, esse rapaz que foi estuprado vai ter uma paternidade indesejada. Ele foi vítima de estupro. Então a causa de aumento também incide. E para fechar, pessoal, cuidado. Eu disse que essa causa de aumento da gravidez incide tanto quando a mulher é vítima, tanto quanto ela é sujeito ativo do estupro. Ótimo. Professor, e aquele aborto chamado de aborto sentimental, humanitário ou ético do 128, inciso 2? Naquilo, a mulher é vítima de estupro, ela fica grávida. E aí a lei penal dá a ela o direito de fazer o aborto. Aborto sentimental, humanitário ou ético. Esse aborto, ele é restrito à mulher vítima de estupro? Exatamente, restrito à mulher vítima de estupro. Cuidado. A mulher que estuprou o homem, a mulher que é estupradora, a pena dela vai aumentar, como a gente disse, e ela não terá direito a esse aborto sentimental, humanitário ou ético. O direito de abortar é só da mulher vítima de estupro. A mulher autora de estupro não tem direito a esse aborto, do 128, inciso 2. Aborto 128, inciso 2, é só para a mulher vítima de estupro. A mulher autora de estupro, não. A mulher que é autora de estupro não vai ter direito a abortar, porque ela é autora do estupro, e além disso a pena dela vai aumentar. Joia, pessoal. Fechou? Tranquilo? Galera, com isso a gente termina essa parte teórica do nosso encontro. E aí, próximo bloco, próximo e último bloco, resolução de exercício, para que a gente possa firmar todo esse conhecimento apreendido hoje. Ok? Abraço!